Irmãos, eu queria convidar você, se você puder abrir sua Bíblia em Atos capítulo 9. Se você quiser acompanhar a leitura nas telas, elas vão estar aqui. Capítulo 9, os 9 primeiros versos. Hoje nós vamos tratar de Atos 9, dos versículos 1 até 9, e eu dei para essa mensagem o título Caçador Abatido, que a gente vai falar um pouquinho de Paulo, também conhecido como Saulo, e a gente vai entender um pouquinho melhor. Se você quiser acompanhar, como eu disse, comigo, na versão que eu estou utilizando, que é a NVI, você tem a projeção nas telas. Se você preferir usar sua Bíblia, sua versão, fique à vontade também. Olha o que diz o texto. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Bom, irmãos, essa passagem que nós lemos, ela foi um daqueles momentos-chave da história do cristianismo. Como foi, por exemplo, o dia de Pentecostes, como foi, por exemplo, o dia da ressurreição. São aqueles momentos que definem e que transformam o entendimento e a compreensão daqueles que estavam ao redor. Todas as conversões e todas as vezes que Deus chamou alguém para si, há uma história especial ali. Mas na história de Paulo nós vamos encontrar não só uma experiência especial, mas nós vamos encontrar um desenvolver desse chamado, dessa conversão que impactou demais o evangelho e o cristianismo. Bom, para começar, eu quero te lembrar que Saulo e Paulo são um nome, 2 nomes da mesma pessoa. Não está aqui sendo apresentada aquela ideia que nós vemos lá, por exemplo, em Abrão, que teve seu nome mudado para Abraão, ou Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Não é essa a ideia aqui. Não há uma mudança de nome. Saulo é o nome que o apóstolo tinha de origem judaica, de origem hebraica. E Paulo é o mesmo nome, só que o nome de origem já não hebraica, né, de uma origem grega. É interessante que a gente vai encontrar Saulo até o capítulo 13 de Atos, e depois nós vamos começar a encontrar Paulo, né? E a ideia é exatamente essa: enquanto ele estava com os judeus, o nome Saulo é utilizado, e depois que ele vai aos gentios, nós vamos conhecê-lo como Paulo. Eu vou falar Paulo aqui porque Saulo dificilmente vai sair, né? Então, todas as vezes que eu falar Paulo ou Saulo, eu estou falando sobre a mesma pessoa. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, irmãos. A gente leu, eu queria que a gente desse uma olhada, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas lições que nós aprendemos no texto. Olha o que o texto diz, ó. Bom, antes só de nós lermos o texto, é importante a gente relembrar sobre quem é esse Saulo e quem é esse Paulo que nós estamos falando. Se você olhar em Filipenses, por exemplo, ele vai falar um pouquinho dele. Ele vai dizer que foi circuncidado ao 8º dia, que ele pertencia ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Inclusive, muitos teólogos dizem que aquela bênção dada a Benjamim lá por Jacó se cumpre em Paulo, né?
e é interessante a gente olhar para isso também. Ele vai dizer verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo vai falar de si mesmo como alguém que era judeu, alguém que pertencia à seita dos fariseus, que era o grupo religioso mais sério, mais firme nos mandamentos e na lei. Ele vai falar que é da tribo de Benjamim. Ele nasceu em Tarsis, mas ele é educado no conhecimento da lei do Senhor aos pés de Gamaliel, um importante instrutor, rabino, professor da época. E isso tudo traz sobre Paulo uma enorme bagagem, vamos dizer assim, tanto cultural quanto histórica. Como eu disse, ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia, que era um importante centro cultural do Império. Lá que Paulo certamente se familiarizou com a cultura, com a filosofia, com a poesia dos gregos. Ele era também romano por direito, cidadão romano por direito de nascimento. Você só se tornava cidadão romano por direito de nascimento, ou seja, você herdava essa cidadania dos seus pais. Você também poderia se tornar por merecimento, de repente por algum feito ao Império Romano, ou muitas vezes comprando essa cidadania. Paulo a herda do seu pai, a gente não sabe a história, mas ele tem isso. Como eu disse, ele foi educado aos pés do mestre Gamaliel em Jerusalém, e ele vai receber uma rígida e sólida, refinada educação cultural e religiosa. Então ele tinha toda uma bagagem, ele era o religioso no sentido mais pleno da palavra. Ao mesmo tempo que ele cria estar servindo e fazendo a vontade de Deus, porque Paulo era aquele camarada que estava honestamente equivocado, honestamente errado. Paulo não era alguém que perseguia a igreja pelos mesmos motivos que nós vemos outros religiosos perseguiriam Jesus. Ele não estava preocupado sobre o que aconteceria com o judaísmo, não estava preocupado com se a arrecadação ia cair, se pessoas iam seguir um outro mestre. Ele estava preocupado com o nome de Deus ser envergonhado e haver uma mentira sendo pregada sobre Deus. E ele então, no sentido mais perfeito da palavra, vai defender isso de uma forma justa, de uma forma que ele entendia ser justa, que ele entendia estar servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele era legalista, por outro lado dependia de uma justificação pessoal. Então Paulo era daqueles que acreditava que pelo que ele fazia, ele mereceria ou não a salvação. Ele era uma expressão perfeita dos fariseus da época de Jesus. E aí sim, lembrando um pouquinho de quem foi Paulo, nós vamos para o texto. Aqui não é a primeira vez que nós ouvimos falar de Saulo. Nós já ouvimos, por exemplo, quando Estevão é apedrejado. Nós ouvimos no capítulo 8 também, quando fala que Saulo devastava a igreja. Então a gente ouviu em diversas oportunidades sobre Saulo, mas aqui está no início ainda, nos apresentando quem ele era. O texto diz assim: enquanto isso, ou seja, enquanto os eventos do capítulo 8 e da história da igreja se desenvolviam, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha que interessante, ainda respirava. Isso vai nos dar a ideia de que a conduta dele permaneceu sendo de perseguição à igreja. Saulo não era um camarada que ele perseguiu lá com Estevão e parou, não, ele constantemente, tanto que, como eu disse no capítulo 8, diz que Paulo devastava a igreja, respirava ameaças. É interessante que o original dessa palavra vai se referir ao bufar de um animal selvagem. Então ele se comportava como um animal selvagem contra a igreja do Senhor, contra o próprio Senhor. E ele vai se voltar para Damasco. Damasco ficava aproximadamente um pouco menos de 250 quilômetros de Jerusalém. Então, ela era uma cidade muito importante, um centro comercial importante. Haviam muitos judeus lá, as estimativas dos historiadores é que existiam entre 30 e 40 sinagogas ali em Damasco. Lá no ano 66, onde há uma guerra dos judeus ali,
A história conta que cerca de 10.000 judeus foram mortos em Damasco. Então tinha uma população, apesar de ser na Síria, né, tinha uma população judaica muito grande ali em Damasco, e Paulo então vai buscar, como diz aqui a continuação do texto, né, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. Então ele vai buscar com o sumo sacerdote uma autorização para prender e trazer para Jerusalém aqueles que estavam falando do caminho ou que pertencessem ao caminho. O caminho era uma das maneiras da época de se referir ao evangelho, ao cristianismo, né? Aqui em duas referências, numa clara oposição à ideia de que todos os caminhos levam a Roma, né? Uma clara oposição, só Jesus é o caminho, e numa clara compreensão daquilo que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Então o único caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. Então eles eram conhecidos como aqueles que pertenciam ao caminho. Então ele fala sobre levá-los presos a Jerusalém. O texto continua no verso 3 dizendo: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha que interessante. Jesus vai ao encontro de Paulo no caminho de Damasco. Paulo está indo a Damasco com o seu plano de prender cristãos, de prender aqueles que pertenciam ao caminho, e Jesus vai ao encontro de Paulo. Aqui não foi uma miragem, um êxtase, uma visão subjetiva, foi uma grande luz do céu. Uma luz tão forte que abriu os olhos da alma de Paulo e fechou os olhos físicos de Paulo. E aqui, irmãos, eu queria só fazer um parêntese, porque no livro de Atos a gente vem estudando isso, né? Tem uma série de situações que a igreja abraçou como prática, vem do livro de Atos. Por exemplo, quando a gente estudou Pentecostes, tem uma série de práticas da igreja, principalmente da igreja cristã brasileira, que estão ali tendo sua base lá no Pentecostes, né? E aqui você já deve ter ouvido falar sobre a crença de que ao você orar por alguém, esse alguém pode cair no chão, pode cair por terra. Houve uma época, alguns anos atrás, em que isso se tornou bastante popular na igreja, né? E muitas pessoas buscavam isso. Eu queria só abrir um parênteses, o texto não nos fala sobre isso, mas o Paulo cair é o texto base para que essas pessoas abracem a ideia de que Deus derruba as pessoas no chão e elas levantam. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Ele fez com Paulo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas esse texto prova que Deus faz isso? Não. Primeiro, que uma única passagem não pode ser de forma alguma base para nada que a gente crê. Tudo que a gente crê como verdadeiro, como doutrina, como algo contínuo, precisa ser provado pelas Escrituras, não por um texto isolado. Senão a gente deveria, por exemplo, pegar Jó e dizer para todo mundo que o diabo vai arrebentar com a vida deles para ver se eles são fiéis. A gente não vai dizer isso, porque é um único texto isolado que não prova nada. Segundo, Paulo caiu para a conversão. Ele não caiu para outra coisa. Ele não era um crente caindo. Ele era um ímpio sendo derrubado pelo Senhor para que o Senhor o quebrasse. É completamente diferente de um cristão viver essa experiência. Em último lugar, ele levanta transformado. Portanto, eu digo o que eu sempre disse, há 20 anos eu digo isso: eu não tenho nenhum problema de você cair, mas nós vamos cobrar de você que você levante como Paulo levantou, transformado. Se você levantar assim, irmão, nós vamos acreditar na experiência que você teve. Caso contrário, aí a gente vai ter que conversar com você no gabinete um pouquinho mais sério, né, sobre sua teologia. Bom, fechando o parênteses e voltando aqui, atente o seguinte, irmãos. Jesus acusa Paulo de perseguir a ele, persegui-lo, não aos cristãos. Olha como Jesus encara isso como Paulo perseguindo a ele mesmo, não a outros. Ele diz: por que você me persegue? E olha a resposta de Saulo. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue.
Paulo questiona essa voz e ele é confrontado pela presença de Jesus. Mas aquela experiência não poderia ser um êxtase, uma casualidade. Aquela luz brilhou na alma, iluminou o coração, tirou as escamas dos olhos espirituais de Paulo. Jesus vai ao encontro de Paulo e transforma a vida dele. No versículo 6, o texto continua dizendo: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. A primeira coisa que Jesus faz é dar uma ordem para Paulo, para que ele o obedeça. Então, há uma conexão muito grande entre conversão e obediência. O caminho automático e natural de um convertido é que ele passe a obedecer ao seu Senhor. E no versículo 7 diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Uma coisa interessante aqui também para a gente notar, irmãos, é que esses homens que estavam com Paulo, tiveram uma experiência diferente de Paulo. Lá no capítulo 22, quando Lucas vai relatar de novo a conversão de Paulo, ele vai falar sobre aqueles homens não conseguirem entender a voz que estava sendo falada, não entenderem o que estava acontecendo. Paulo estava ouvindo, Paulo estava compreendendo, mas aqueles homens não. Então, isso é uma questão muito importante para nós, irmãos. Experiência é algo muito pessoal, é algo muito único. E o nosso cuidado precisa sempre ser o de nunca transformar uma experiência pessoal numa doutrina que obrigue todos a viverem essa mesma experiência. E às vezes nós vivemos muito isso. Alguma coisa acontece, de repente um irmão começa a orar às 3 horas da manhã e Deus faz alguma coisa na vida dele, pronto, daqui a pouco já tem uma doutrina dizendo que quem ora às 3 horas da manhã é ouvido por Deus, e Deus ouve melhor, porque não tem fila, e porque isso, e porque aquilo. E de repente, uma coisa que foi uma experiência pessoal, de algo que Deus fez especificamente com alguém, se torna uma doutrina que não é doutrina, então vira um fardo sobre toda a igreja. Precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Quando nós falamos de experiência, nós falamos daquilo que cada um de nós, individualmente, teve na nossa relação, no nosso relacionamento com o Senhor. Nunca algo que deve ser colocado como fardo sobre ninguém para que tenham a mesma experiência. Às vezes a gente ouve muito isso em alguns desses movimentos, a gente percebe pessoas colocando o fardo sobre os outros porque uma determinada experiência produziu um bom resultado. Maravilhoso que alguém teve uma experiência, maravilhoso que você teve, que eu pude ter, mas essa experiência é individual, é minha, é própria, não deve ser de forma alguma apresentada como uma doutrina, como algo para que todos experimentem. Saulo, sem poder enxergar, foi levado até Damasco, levado pela mão, o camarada que chegou na cidade, para acabar, devastar os perseguidores do caminho, agora está cego, sendo levado pela mão até dentro da cidade, e lá ele fica sem comer e sem beber por 3 dias, obviamente pensando e refletindo e trabalhando naquilo que foi a sua experiência, até que Deus então vai enviar um irmão e que a gente vai poder, se Deus permitir, na próxima semana falar sobre isso. Bom, eu quero compartilhar com você dentro disso, irmãos, 3 lições que nós aprendemos aqui dessa experiência. 3 lições que Deus ensina a Paulo e a nós. E em cada uma dessas lições eu queria propor uma aplicação, algo que a gente pode fazer com isso no nosso dia a dia ou na nossa vida. A primeira lição, irmãos, é que Deus toma a iniciativa de salvar Paulo. É Deus quem toma essa iniciativa. Não foi Paulo que foi em busca de Deus, ao contrário. Paulo estava caçando os cristãos, mas Deus estava caçando Paulo para salvá-lo. É Deus quem vai em busca de Paulo. É Deus quem toma a iniciativa de salvar Paulo.
Paulo, em momento nenhum, busca salvação, quer salvação, entende salvação, deseja salvação. Em momento algum, ao contrário. Tudo que ele quer é acabar com aquela teologia, acabar com aquele ensino, acabar com aquele caminho, para que tudo voltasse a ser como era antes, ou seja, pessoas que mereciam a salvação por aquilo que eram ou que faziam. Mas Deus caça o caçador. Deus vai em busca daquele que está caçando os cristãos e o caça, o alcança para que ele receba a salvação. A salvação, irmãos, a gente não pode esquecer isso nunca. Ela é uma obra exclusiva de Deus. Ele é um ato da graça soberana do Senhor. Não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus que está em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus está reconciliando em Cristo consigo mesmo o mundo. É o que o próprio apóstolo Paulo depois vai ensinar aos coríntios. Preste atenção nisso, irmãos. Deus é quem vai em busca do homem. O homem nunca foi em busca de Deus. E o homem nunca irá em busca de Deus. Porque na sua natureza caída, o homem sempre fará o que foi feito lá no Éden. Quando o homem peca e é questionado no Éden, o que ele faz? Ele se esconde. É isso que o homem faz, ele foge de Deus, ele se afasta de Deus, ele se esconde de Deus. E quando Deus o chama, ele responde dizendo, olha, eu tive medo porque estava nu e me escondi. Ele percebe o seu erro, mas ele é incapaz de se arrepender dele naturalmente. Deus é quem caça Paulo. Paulo caça os cristãos, mas Deus caça Paulo. Uma coisa importante aqui, irmãos, é que o texto, na sua forma de ser escrito, nos dá uma percepção muito interessante. A de que a salvação de Paulo não foi um evento momentâneo. Deus chegou lá e salvou. Não. A ideia de como o texto é escrito nos dá a percepção de que Deus vinha tratando o coração de Paulo, que vinha apresentando-se a Paulo de forma gradual. Ou seja, na mente de Paulo houve a percepção de Deus quando Estevão, sendo apedrejado, abençoa os seus apedrejadores. Havia ali, então, quando Paulo perseguia cristãos, muitos cristãos que eram mortos, louvando a Deus, exaltando o Senhor. E tudo aquilo era uma maneira de Deus agir na mente de Paulo, para que quando chegasse o momento de Paulo ser chamado pelo Senhor, Paulo fosse alcançado. Qual é a aplicação aqui, irmãos? A aplicação é o seguinte: como Deus salva, como Deus vai em busca, nós devemos ser encorajados a apresentar o Evangelho a todos aqueles que atravessam o nosso caminho. Entenda bem isso, irmãos. E essa talvez seja a coisa mais bela da doutrina de que Deus é quem vai atrás. Se o Evangelho depende de você apresentá-lo bem, da pessoa entendê-lo e aceitá-lo, nós temos um problema muito sério. A minha limitação de apresentá-lo e a limitação da pessoa de entendê-lo. E convenhamos, irmãos, está difícil da gente entender coisas mais fáceis do que o Evangelho. E a gente tem dificuldade de entender as coisas. A gente não é burro, a gente só é lento. É difícil da gente entender algumas coisas, não é? Tem gente que até hoje não entende matemática. Não é? A gente tem dificuldades com algumas coisas. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é uma característica. Já pensou que tragédia seria para o Evangelho se dependesse da minha capacidade de apresentá-lo a você e da sua capacidade de compreendê-lo? Nós não estaríamos reunidos aqui. Não estaríamos. Esse Evangelho seria elitista, ele privilegiaria aqueles que tiveram condição de se preparar para ter um melhor entendimento. E privilegiaria quem apresentasse o Evangelho melhor preparado. Isso não teria nenhuma glória a Deus. A glória seria toda do que apresenta e da capacidade daquele que o recebe. Agora, se é Deus quem vai atrás, isso deveria me encorajar a apresentar o Evangelho a todos. Porque mesmo na minha incapacidade de apresentá-lo de forma perfeita,
E muitas vezes, na incapacidade da pessoa de compreendê-lo da forma ideal, Deus realiza a obra e abre o entendimento e as pessoas são convertidas. Isso é encorajador, irmãos. Isso não deveria nos fazer pensar, se é Deus que salva, Ele vai salvar de qualquer jeito. Não, deveria me encorajar. Se é Deus que salva, agora sim eu quero apresentar. Agora sim a todos que cruzaram o meu caminho, eles vão ouvir. Porque não depende da minha capacidade, da capacidade de ninguém. Depende de Deus chamar. Isso é encorajador, irmãos. Isso deveria encorajar o nosso evangelismo. Deveria transformar o nosso evangelismo em algo motivado. Deveríamos estar motivados em evangelizar, confiando que Deus é quem toma a iniciativa de salvar o pecador. Então, por que nós devemos apresentar o Evangelho? Porque assim Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que chamaria pecadores para si, através da pregação do Evangelho, e confiou a nós, cristãos, essa tarefa de apresentar o Evangelho. E nós apresentamos. E isso não quer dizer que eu devo apresentar de forma relaxada, nem quer dizer que a pessoa também não precisa prestar atenção, que vai entender do mesmo jeito, não é isso. Mas quer dizer que as minhas limitações são superadas pelo poder do Espírito Santo. As minhas, as de quem ouve, as minhas ao ouvir, quando eu ouço outra pessoa, essas limitações são superadas, porque é Deus quem toma a iniciativa de salvar o pecador. A segunda lição, irmãos, é que o homem pode resistir ao Senhor até o momento que Deus permitir. Nós muitas vezes pensamos que o homem não resiste ao Senhor. Ao contrário, tudo que o homem faz é resistir ao Senhor. O homem não faz outra coisa senão resistir ao Senhor. Por isso que o próprio Paulo depois vai dizer, não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer, todos se fizeram juntamente inúteis. Paulo vai falar sobre ninguém querer, ninguém desejar, ninguém buscar. Pelo menos não Deus verdadeiro. Nós buscamos deuses que se acomodam aos nossos desejos de um Deus. Deuses que se adaptam àquilo que eu preciso de um Deus. Mas ao Deus verdadeiro, ninguém busca. Naturalmente, não. E o homem vai sempre resistir a todas as placas que Deus põe no caminho, a todos os sinais que Deus apresenta. Em Atos, capítulo 26, Paulo está contando sua conversão ao rei Agripa, ou Agripa, como você preferir. Paulo diz que Jesus disse a ele, resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Ou dura coisa é para você resistir ao aguilhão. A ideia ali era a ideia de uma espécie de cajado com uma ponta que era usado para tocar o gado. E muitas vezes o gado enfrentava isso, e o gado só se machucava. E o que ele está dizendo para Paulo é isso, Paulo, é inútil, só vai te trazer dor resistir à vontade de Deus. Ele está dizendo, Paulo, você vai resistir, você tem capacidade de resistir, mas isso só vai te trazer dor. O Paulo aqui, irmão, vai representar todo homem na sua luta contra Deus, sempre resistindo ao Senhor, até que Deus decida irresistivelmente alcançá-lo com seus laços de amor. Deus nos alcançou com seus laços de amor. Bonito isso, né? Romântico, né? Só que o amor de Deus derrubou Paulo do seu cavalo, botou ele com a cara no pó, subjugou esse homem que devastava a igreja. Isso é amor também. Não é tão bonito mais, né? Não é tão romântico. Mas é o que Deus faz, irmãos. Deus faz com que, ou permite que o homem resista a ele, até que ele diga, não, não mais. Agora, de forma irresistível, o meu amor vai te trazer a mim. O amor de Deus derrubou Paulo do seu cavalo, subjugou aquele que estava perseguindo a igreja, aquele que desejava lançar por terra os cristãos, agora está ele mesmo com o rosto no chão. Irmãos, duas aplicações aqui. Primeiro, resistir ao aguilhão só trará dor. Isso serve para nós cristãos também. É claro que Paulo está falando para alguém que Deus está chamando para a conversão. Jesus está falando para Paulo, sobre alguém que Deus está chamando para a conversão. Mas isso se encaixa a nós também.
Quantas vezes nós estamos resistindo à vontade de Deus? Hoje há um outro ditado, porque o ditado do aguilhão era um ditado popular da época de Jesus. Hoje há outro, é o de dar murro em ponta de faca. Você já conhece esse ditado? É mais ou menos essa mesma ideia. É a ideia de que você só vai se machucar. Você nunca vai prosperar nisso, você nunca vai vencer nisso. E a ideia de lutar contra o aguilhão, resistir ao aguilhão, também só vai causar dor. E essa é a primeira aplicação, irmãos. Será que nós, e é uma reflexão para nós, será que nós estamos resistindo à vontade de Deus? E isso tem causado nada mais senão dor a nós e aos que estão à nossa volta, porque nós insistimos em resistir à vontade de Deus. E uma aplicação aqui também sobre a questão do evangelismo é o seguinte: se o chamado de Deus é irresistível, e ele é, nós não podemos, não precisamos e não devemos desistir de pregar a ninguém, até que Deus chame esse alguém. Porque se é Deus que chama, e chega um momento que ele chama de forma irresistível, olhe para Paulo. Paulo teve diversas experiências com cristãos. Chegou o momento, e naquele momento Deus se tornou irresistível a Paulo. E todos os anteriores, não. Deus permitiu que Paulo resistisse a ele. E assim são todos aqueles para quem nós pregamos, irmãos. Eles vão resistir até que o Espírito Santo os regenere. E aí não tem mais resistência. Até que Deus, em seus laços de amor, abrace aquela pessoa. Aí não tem mais resistência. Até que Deus lance aquele homem, como Jonas foi lançado dentro de um peixe, para dentro de um peixe, e aí acabou toda a resistência. Assim é a graça irresistível de Deus. Deus se torna irresistível. Não força, mas se torna irresistível. E quando Deus se torna irresistível, ninguém mais diz não ao Senhor. Terceira lição, irmãos, para nós terminarmos. Essa lição talvez seja simples da gente ouvir, ou uma frase muito comum de nós ouvirmos. Deus é Senhor sobre tudo. Quantas vezes a gente já ouviu e já falou sobre isso? Mas essa é a grande lição que Deus ensina para Paulo. O perseguidor agora está caído. Sua visão aguçada foi tirada. Seu controle foi perdido. Seu comando agora nada valia. Sua altivez foi lançada ao chão. Paulo sai de Jerusalém como aquele que está comandando um grupo, provavelmente um grupo de soldados do templo, de guardas do templo, que estão indo numa viagem de cerca de 250 quilômetros para perseguir e prender cristãos. E ele tem o controle de tudo aquilo, ele tem cartas, essas cartas iam ser apresentadas nas sinagogas de Damasco, para as autoridades de Damasco, para que tanto ali as autoridades lá das sinagogas de Damasco ajudassem, quanto para que ao chegarem em Jerusalém eles pudessem mostrar para as autoridades romanas o que estava sendo feito. Aquelas pessoas presas provavelmente teriam o mesmo fim de Estevão. Ele está no controle de tudo isso, até que Jesus intervém. Quando Jesus intervém, meu irmão, nenhum poder que Paulo tinha passou a servir para coisa alguma. Nenhum poder, nenhuma carta, nenhuma guarda ao seu lado, nenhum comando, nada foi capaz de impedir o que Deus quis fazer. Você percebe a grandeza disso? Nós estamos falando com alguém que naquele momento era um homem poderoso, cujo destino de muitas vidas estava em suas mãos. Até que Deus disse, não estão mais. E aí deixou de estar. No momento estava, no momento seguinte não estava mais. Porque quem governa sobre tudo é o nosso Senhor.
Aquele que liderava o destacamento, agora ele é levado pelos braços. O poderoso poderoso Saulo, agora precisa de ajuda para encontrar o caminho. E nada mais pode ver. O perseguido agora capturou o perseguidor. O poderoso encontrou alguém verdadeiramente poderoso. O Senhor que institui reis e que destrona reis, governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Esse é Deus, o Deus que nós servimos. E muitas vezes nós somos amedrontados pelos Saulos ao nosso redor. Nos sentimos ameaçados pelos Saulos à nossa volta. Pelas pessoas poderosas, com capacidade de definir nosso futuro, de definir nossa vida, de definir nossa história, ainda que em parte. Mas a grande aplicação aqui, minha irmã, é a seguinte: em seu tempo, Deus coloca tudo no seu devido lugar. E essa precisa ser nossa confiança, irmãos. No seu tempo, Deus coloca tudo no seu devido lugar. E a nossa postura não é a de temer, não é a de nos abatermos pelas dificuldades e pelas lutas, não é a de sofrermos por antecipação, mas é a de confiar que em seu tempo, Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. Deus, eu lembro que quando eu era criança, falava-se muito isso, vai dando corda para ele, para tu ver até onde ele vai puxar. Fica dando corda, que você vai ver o que vai acontecer. Me parece que Deus fez mais ou menos isso com Paulo. Claro que a ideia aqui é uma ideia triste pela morte de Estevão e de certamente outros homens, mas Deus vai dando espaço para que Paulo vá experimentando do seu poder, para que Paulo vá usufruindo da sua liderança, para que Paulo vá vivendo a sua grandeza, até que Deus diz: agora não mais. E aquele que era tão poderoso, agora está sendo levado pelos braços para entrar na cidade que ele chegou para dominar, para aguardar que Deus enviasse alguém para falar com ele. É Deus quem governa sobre tudo, irmãos. Só Ele e mais ninguém. É claro que nenhum de nós é capaz de não sofrer pelas batalhas da vida. Seria uma tolice nós imaginar que é possível que nós estejamos impassíveis ali diante das lutas. É claro que não, a gente sofre, a gente chora, a gente tristece, a gente tem medo, a gente tem todas essas coisas, tudo isso é muito bom. Tudo isso faz muito parte do que nós somos, da nossa natureza. Mas nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança não está nas circunstâncias estarem bem. Nossa confiança não está em eu já ter recebido, alcançado ou ter aquilo que eu acho que eu preciso. Minha confiança está no Senhor. Na hora certa, Ele põe tudo no seu devido lugar e senta ou se assenta sobre o trono diante do seu povo. É Deus quem governa a sua vida. É Deus quem governa a nossa vida. A história continua, irmãos, mas Paulo já aprendeu muito sobre aquele que até então lhe era desconhecido. E para nós, há uma grande lição, existem grandes lições aqui, mas sobre todas essas lições, a certeza de que o nosso Deus é soberano. Ele define a salvação, Ele define até onde a pessoa resiste a Ele, e Ele define até onde qualquer realidade vai ou deixa de ir diante do seu poder. Uma palavra do Senhor basta para que Ele cumpra o propósito que Ele tiver na vida de qualquer um de nós. E isso deveria fortalecer a nossa fé, nos dar a certeza de que nós podemos confiar naquele que governa sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Deus, por essa tão bela certeza que há em nosso coração, de que apesar das lutas e batalhas que estão
diante de nós. É o Senhor quem governa sobre tudo. Nada, nem ninguém é capaz de impedir qualquer um dos teus propósitos de serem cumpridos. Ajuda-nos, Deus, em nossa pequenez, ajuda-nos em nossa limitação, ajuda-nos em nossa falta de fé, para que nós venhamos a confiar de verdade que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Rei, que o Senhor governa sobre tudo, que o Senhor governa sobre todos. Ah, Pai, muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Nós reconhecemos que nosso sustento vem de Ti, que a vida vem do Senhor, que nossa esperança vem de Ti, que não há nada em nós capaz de nos fazer olhar para o futuro e em nós mesmos encontrarmos qualquer esperança. Mas quando os nossos olhos estão no Senhor, nosso coração se enche de esperança, pois nós sabemos que aconteça o que acontecer, o pior que pode acontecer, apenas nos entregaria às Tuas mãos. O Senhor é aquele que salvou a nossa alma, por isso a nossa alma está salva. O Senhor é aquele que nos prometeu a eternidade, por isso nós sabemos que viveremos contigo na eternidade. O Senhor nos deu vida, portanto nós temos a certeza de que nossa vida é eterna, e nada pode mudar isso. Apesar de nós mesmos, apesar das nosso talento de estragar as coisas, é o Senhor que governa sobre tudo. Louvado seja o Teu nome, Deus. Edifica a nossa fé e nos ajuda a confiar no Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Amém.